Não é possível, não é possível, não é possível. Mais um empate, mais uma vez o Bahia entra em campo, o Bahia joga bem, o Bahia domina o adversário, mas no final empata. Mais uma vez o time de Rogério Ceni se portou bem em campo. E olha que era o time reserva, tá? 7 mudanças em relação à escalação do jogo contra o Internacional e ainda assim o Bahia conseguiu dominar o time do Santos. É para a gente poder ver como o nosso elenco está bem. A gente tem pelo menos em cada posição a gente tem dois bons jogadores. E eu vou falar aqui jogador por vocês, aqui no seu canal, o canal da torcida do Bahia. Beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando. Estamos começando agora esse projeto. Então, se você gostar, deixa o like, se inscreva. Vou fazer vídeos sempre aqui sobre o pré-jogo e o pós-jogo dos jogos do Bahia. Vamos falar também de futebol brasileiro como um todo, uma rodada bem polêmica, vários e vários erros de arbitragem. Quase nós éramos vítimas. Ah, se não tivesse o VAR. E mesmo com o VAR, em alguns jogos, há problemas. O nosso queridíssimo árbitro da partida conseguiu achar um pênalti, uma bola que desvia e bate no rosto de Eric Pulga. E ele marcou o pênalti. Só não foi o pênalti porque o VAR corrigiu, e porque era estrondoso, era ridículo aquela marcação. E ainda assim, ele foi lá no VAR para poder confirmar. Ele queria achar o pênalti. O comentarista do Sport TV foi muito feliz em falar que o juiz queria achar o pênalti. Então ele foi lá para poder ver, porque era um lance factual, é um lance que você não precisa ir lá ver. Se o cara lá do VAR, o árbitro de vídeo, falar, ó, tá impedido, ó, foi mão, ó, a bola bateu no rosto, ele não precisa ir lá ver, isso se chama lance factual. Mas ainda assim ele foi lá, porque ele marcou, ele queria dar o pênalti. E assim foi o jogo entre Bahia e Santos. Vamos dividir o jogo aqui por partes, vamos falar um bocado de cada jogador, vamos destacar Luciano Juba, vamos destacar Eric, vamos destacar também Nestor, que não vem bem, não consegue performar pelo Bahia. Beleza? Vamos começar esse vídeo analisando as escalações dos dois times. E eu já adianto aqui: o time reserva do Bahia é melhor que o time titular do Santos, claro, com exceção do Neymar. Mas o time de reserva do Bahia não perde nada, se portou muito bem, dominou a equipe do Santos. Depois, eu não sei o que acontece com o Bahia. Começa o jogo, domina, toca a bola, um futebol vistoso, bonito. Quando faz o gol, em vez de matar, recua, deixa a equipe adversária crescer no jogo. E nos últimos jogos tem sido assim. O jogo contra o Corinthians, abriu 1-0, teve a expulsão, beleza, a expulsão condiciona o jogo, mas ainda assim tomou um empate no final. Quinta-feira passada, contra o Internacional, amassou o Internacional. Um dos melhores jogos do Bahia. O melhor jogo da primeira rodada, da primeira fase da Copa Libertadores. No final, tomou um empate, uma bola bandida ali. O Ronaldo espalmou, o Canu não conseguiu cortar. Ené Valência fez o gol. E ontem, para não perder o costume, para não desapontar a galera que gosta do empate, do ambos marca, o Bahia começou o jogo bem. E ainda foi pior, tá? O Bahia começou o jogo bem, dominou, toque de bola, Juba na segunda linha, como a gente pede. Iago Borducci, mais um bom jogo dele, tá? Iago Borducci dando ali a sustentação atrás. O Bahia envolvendo a equipe do Santos, o William José no pivô, recebendo a bola, distribuindo. Tanto que o lance do gol é uma jogada de um lançamento domingo. O William José recebe, faz o pivô, dá no Juba. O Juba como camisa 10, como Everton Ribeiro. Deixa o Eric, que vai, avança e faz o gol do Bahia. Depois disso, teve um outro lance em que o Eric recebe do Ademir a bola, corta, ele faz o mais difícil, passa entre os dois defensores e chuta, a bola bate na trave. Ali era o 2-0, ali era para matar o jogo. E ainda antes do 2-0, dessa oportunidade do Ademir, teve um lance do William José, que ele é muito habilidoso. Ele recebe uma bola, ele podia tocar ali para o Ademir, o Ademir ficaria na perninha esquerda ali para finalizar. Tenho certeza que a Ademir não perderia aquele gol. Eu sei que a Ademir perde gols incríveis, mas aquele ele não ia perder. Ele consegue cortar os dois zagueiros e chuta a bola ainda desvia, bate no goleiro Gabriel Brazão e acaba sendo escanteio. O Bahia cria, o Bahia faz o mais difícil no futebol, que é criar, mas também não mata, não é efetivo. Rogério Ceni mais uma vez falou sobre isso, tá? Vamos ver como foi as escalações, vamos falar um pouquinho de cada jogador. O Bahia veio a campo com Ronaldo, titular, Gilberto, reserva. David Duarte, reserva. Mingo, titular. Iago, reserva. Caio Alexandre, titular. Eric, reserva. Nestor, reserva. Ademir, reserva. William José, reserva. 7 reservas. Ah, Ademir não é reserva? Ademir foi reserva no jogo mais importante do ano. E como nós não temos 3 pontas, 4 pontas, melhor dizendo, não tem um reserva para o Eric Pulga. Então, tem sido melhor para o Bahia. O Rogério Ceni tem adotado isso. Jogou assim na quinta-feira. Colocar ali o Cauli, para o Cauli
fazer aquele salseiro ali pelo meio, na frente do Everton Ribeiro, do Jean Lucas e do Caio Alexandre, e o Eric Pulga jogar de titular. No segundo tempo, investe. Em alguns outros jogos, o Ademir pode jogar de titular e o Pulga ser o banco, e assim a gente vai tendo mais opções no elenco. Porque se jogar Ademir e Pulga, só tem o Kaique para entrar. E aí vai ter que ser improvisação, beleza? Agora vamos lá ver o time do Santos. Ó, nós temos 7 reservas, tá? Vamos ver o Santos. É o Santos titular, tá? Só não tem aqui o Neymar, que entraria aqui no lugar do Barreal. Vamos lá. É o Gabriel Brazão, o Escobar, o Zé Ivaldo, o Gil, dois velhotes aqui, ó. O Pulga e o Ademir deitaram. O Pulga não foi tão bem assim, mas o Ademir sim, no primeiro tempo, conseguiu fazer boas jogadas. JP Charmon, Gabriel Bontempo. Quem é esse aqui? Schmidt, João Schmidt, Guilherme, Barreal, Rolheza, é o melhor jogador do Santos, tá? E o Tiquinho Soares. O Tiquinho Soares não vem bem, tá? Na equipe do Santos. Não gostei, pelo menos, da apresentação do Tiquinho, né, nesse jogo contra o Bahia. Ainda bem que ele foi mal, né? E aí, vamos comparar aqui. Brazão, para mim, é melhor que o Ronaldo, ok. JP Charmon, Gilberto, para mim é melhor. Gil, hoje, o David Duarte não é melhor, beleza. Mas o Zé Ivaldo, o Mingo é melhor. O Escobar, não vou nem comparar com o Iago ou o Juba. Gabriel Bontempo, Caio Alexandre é bem melhor. Estou falando escalação com escalação, beleza? João Schmidt, Eric é melhor. Olheiser, eu prefiro Ademir hoje. Barreal, quem pode ser a comparação ali do Bahia com o Barreal no time de ontem? É o Juba. O Juba tá sendo pedido na seleção. Aí vem o Guilherme. O Guilherme, vamos ver com quem a gente pode comparar com o Bahia. Não era o Juba que seria comparado, seria o Nestor. Então bota lá, o Barreal é melhor porque o Nestor ainda não mostrou para que veio. Aí sim, o Guilherme com o Juba, beleza? E o Tiquinho Soares com o William José. O William José e Tiquinho Soares, as carreiras falam por si. O William José é bem melhor, entendeu? Então, tipo assim, o Bahia com o time dito reserva é melhor que o Santos. Isso ficou visível ontem. Ficou visível, visível, visível. Vamos mostrar aqui a escalação do Bahia no jogo contra o Internacional. Vou mostrar aqui as equipes iniciais para você ver a mudança. Olha cá a mudança. O Canu, o Ares, o Juba jogou na segunda linha, o Jean Lucas, que estava no banco, o Everton Ribeiro, que estava suspenso, o Cauli, que estava no banco, o Rodrigues, que estava no banco, o Pulga, que estava no banco. Ou seja, o Bahia tem um elenco muito recheado. Então, quer dizer, o segundo time do Bahia é melhor hoje que o time do Santos. Eu já falei isso várias vezes. Era para a gente ganhar, era para a gente matar esse jogo, mas infelizmente não o fizemos, tá? E o Rogério Ceni comentou sobre esse jogo, falou que achou um empate justo e tal, pelas circunstâncias do jogo. Vou mostrar aqui para vocês o que é que o nosso treinador falou. Tá aqui, peguei só um trecho aqui da fala dele. Ele falou o seguinte: acho que no primeiro tempo tivemos bons momentos, atacamos muitos espaços. O primeiro gol saiu dessa maneira. A gente precisa melhorar os nossos jogos fora de tempo, não conseguimos fazer o nosso que encontrar esse equilíbrio. Fazemos grandes jogos em casa, mas precisamos também fazer fora de casa. Vou dividir aqui o jogo para vocês em a primeira jogo ali, em que o Santos começou uns 10 minutos superior, depois o Bahia tomou o controle do jogo ali no meio de campo com boas associações entre Juba, Caio Alexandre, o Iago, o William José participou bem no pivô no primeiro tempo, e foi assim que o Bahia chegou no seu gol e poderia chegar ainda mais. O Bahia dominou dos 10 aos 45 do primeiro tempo, o Bahia dominou todo o jogo. Mereceu o resultado, mereceu sair com o triunfo e merecia sair com o triunfo até por mais, beleza? No último lance do primeiro tempo, o Tiquinho perdeu um gol ali, cara a cara, mas ele perdeu o tempo da bola. Beleza. No segundo tempo, na volta do intervalo, o Pedro Caixinha fez duas mudanças. Colocou Tassiano e colocou o Soteldo. E com isso, o Rogério Ceni, para responder, tirou quem? Tirou o Iago, lateral, e colocou o Eric Pulga, porque os dois pontas do Bahia estavam ficando no mano a mano com os dois zagueiros do Santos. Então o Bahia teria muito mano a mano para poder, no 1 contra 1, Juba e Ademir ia levar vantagem sobre Zé Ivaldo e Gil. Mas isso não aconteceu. O Pulga não conseguiu cumprir essa função. E o Santos empurrou o Bahia para trás. O Soteldo fez
fez um salseiro ali na ponta direita pelo Santos, e por infelicidade também displicência do Gilberto, um dos primeiros lances do jogo do segundo tempo, com 5 minutos de jogo, o Gilberto foi um bate-rebate na área, o Gilberto, em vez de dar um chute para tirar, afastar ela, quis dar um biquinho de futsal, a bola bateu na cabeça do Tassiano e a lei do ex não falha. Se tem uma lei que não falha no Campeonato Brasileiro, é a lei do ex. A lei do ex não falhou mais uma vez. Tassiano, de esquerda, fez um belo gol e colocou a igualdade no placar. E eu falei, velho, o Bahia vai tomar o segundo gol, mano. Eu tava assistindo o jogo assim, eu já tava pensando, o Bahia vai tomar esse segundo gol. Tô sentindo. Infelizmente, poderia ter sido antes, teve outro bate-rebate ali. E aí, nessa porcentagem do jogo, o Santos dominou, tá? Teve outro bate-rebate, a bola foi para fora. E quando nos 35 do segundo tempo, ou seja, do minuto 45 até do primeiro minuto do segundo tempo até os 35, só deu Santos. O Santos dominou as ações, foi senhor do jogo. E aí, o que acontece? Um pouco antes de tomar o gol, o Rogério colocou o Cauli, colocou o Jean Lucas e colocou o... Esqueci outro jogador agora que o Rogério colocou no jogo. Foi Cauli, Jean Lucas, não vou lembrar o outro. Mas enfim. E o Bahia, com a entrada desses jogadores, e o Lúcio. O Bahia, com a entrada desses jogadores, a tendência era melhorar e dominar mais o meio de campo, porque ia ter mais jogadores ali no meio, o Lúcio tem mais mobilidade, o William José já estava cansado. E aí, só que quando ele colocou, pouco tempo depois, o Bahia tomou o gol. E no que o Bahia tomou o gol, acabou que o Santos, aí sim o Santos recuou. Aí o Bahia voltou a carga de novo, e ali numa jogada trabalhada entre Kaique entrou bem. Foi o Kaique que entrou, desculpa, eu falei o Lúcio entrou depois. O Kaique, o Cauli e o Juba, o Bahia conseguiu chegar ao seu segundo gol, que foi como? O Kaique começou a jogada ali pela direita, deu uma pedrada para o Cauli não conseguiu dominar, mas o Kaique acreditou na jogada, tomou a frente do David Washington, tocou no Cauli, que aí sim conseguiu dar continuidade à jogada, acionou o Luciano Juba, e ele fez um lance muito parecido quando ele fez no jogo contra o Corinthians. Fingiu que ia bater, não bateu, a zaga tentou fechar e ele conseguiu passar, finalizou de perna esquerda e fez mais um gol. Luciano Juba tem sido o grande destaque do Bahia, para mim o melhor jogador do Bahia nesse início de temporada, tá? Tem sido regular e tem jogado na segunda linha. E quando ele joga na primeira linha, tende a ir melhor, porque ele não é muito habilidoso. O Juba que o Bahia contratou foi o Juba atacante, não foi o Juba lateral. E o Rogério Ceni enxergou ele como lateral, ele tem ido bem também como lateral. Mas o Juba na frente, o Bahia ganha muito mais. O Bahia dominou o primeiro tempo, porque tinha um Juba ali para fazer amplitude, para poder fazer a jogada ali, fazer o jogo circular, e o Bahia dominava a equipe do Santos. Mas, enfim, o Bahia conseguiu empatar o jogo nessa jogada do Juba. Um lance depois, o Jean Lucas, num contra-ataque, recebeu uma bola, deu um passe cruzado, o Pulga deu o carrinho, mas não conseguiu alcançar. A Pulga já diz, a Pulga é um bicho pequeno, ou seja, o Eric Pulga é um cara pequeno. Se o Eric Pulga tivesse 3 a 5 centímetros a mais, aquela bola seria gol e o Bahia venceria aquele jogo. E nós estaríamos aqui falando da resiliência do Bahia, como o Bahia foi um time aguerrido no jogo. Mas não foi isso que aconteceu. No final, ficou 2-2, um ponto para cada um. O resultado que eu considero justo, pelo que as nuances que tiveram no jogo. O Bahia melhor no primeiro tempo, o Santos melhor na maior parte do segundo tempo, e o Bahia melhorzinho no final, para poder empatar. E foi assim que o Bahia e Santos empatou esse jogo. Hoje, o Bahia foi para São Paulo, capital, está treinando no CT Joaquim Grava, do Corinthians, para poder já se preparar para o jogo contra o Nacional, quarta-feira, às 7 da noite, lá no Uruguai. E o Bahia tem que ganhar esse jogo. É um jogo muito importante. Dos jogos fora, é o mais acessível para o Bahia ganhar. O Nacional tomou 3-0 no primeiro jogo da equipe do Nacional de Medellín. É muito nacional nesse time, internacional, nacional e Bahia, que é o mundo. Tá bom? Então é isso. Vou fazer um outro vídeo com um pré-jogo já de Bahia e Nacional. Esse jogo aqui foi para poder falar sobre o empate contra o Santos. No contexto geral do campeonato, um ponto fora de casa tá valendo, tá bom. Mas pelo que foi o jogo, o Bahia poderia ter tido uma sorte melhor. Faltou um pouco de capricho, tá bom? Então é isso. Valeu. Se gostou do vídeo, se inscreva, tá? Até a próxima. Tchau.